Fala moçada, supimpa! Eu sou Yenon, o mago das finanças, e hoje vamos conversar um pouquinho aqui sobre o maior vilão que atinge o nosso bolso todos os meses e faz um baita estrago. Sabe que quando eu assisto um filme ou alguma coisa na televisão, sempre tem ali aquele vilão poderoso. Tem o Darth Vader, tem o Voldemort, tem a Nazaré. Tem um monte de chefão poderoso por aí. O negócio é que quando a gente mexe com o nosso bolso, com o nosso dinheiro, quem seria esse último chefão? Se você está pensando aí no Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, parabéns, você errou. É a inflação mesmo. E você sabe, afinal de contas, o que é essa tal de inflação? Chega mais aí, vamos bater um papo nesse vídeo sobre ela. Eu vou balançar minha vara e a gente começa esse assunto. E é o seguinte, a inflação é um nome dado para aumento de preços de produtos e serviços num determinado espaço de tempo. Parece alguma coisa bem simples, não é legal, mas é simples. Vou te explicar mais ou menos por cima como é que funciona. O sujeito vai no supermercado hoje e compra ali 1 kg de carne de segunda por R$30. No começo do mês que vem, ele volta no mesmo supermercado e pede a mesma carne. Só que dessa vez ele vai e paga R$45 ao invés dos 30. Isso quer dizer uma inflação de 50% em um único mês. É tipo mágica para o dono do supermercado. É uma beleza. A inflação é calculada pelos índices de preços, normalmente chamados de índices de inflação. E é o IBGE que produz dois dos mais importantes índices de preços. O IPCA, que é considerado oficial pelo nosso governo federal, e o INPC. Esse pessoal do Brasil é muito trouxa, né? Inventa uma sigla para tudo, mas tá bom. Para que serve, afinal de contas, IPCA, INPC, essas coisas aí? O propósito desses dois índices é meio que o mesmo, medir variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população. O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. Esses índices levam também em conta o peso de cada item para a sua vida naquele mês. Desses dois, a gente ouve falar mais no IPCA porque é o que o governo do Brasil usa como índice oficial de inflação do país. Portanto, ele vai servir de referência para as metas de inflação e para as alterações na taxa de juros. Para fazer o cálculo aí desse IPCA, o IBGE faz um levantamento mensal em 13 áreas urbanas do país de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil pontos. Todos esses preços são comparados com os preços, com o valor dos preços no mês anterior, resultando num único valor que reflete na variação geral de preços ao consumidor no período. Isso que é esse índice que você vê falando em televisão de vez em quando. E talvez, só talvez, você esteja achando esse papo meio chato e besta, mas acredite, é importante saber disso. Sabe qual que é a mágica da inflação? O negócio é que volta e meia você trabalha o ano todo. E no começo de um novo ano, o seu patrão vai lá e dá aquele aumento que você está tanto esperando. Você vai ficar todo felizão. Chega lá, vem os incríveis 3% de aumento, que significam efetivamente uns R$2 a mais na conta todo mês. Acho que é para comprar balinha, não sei. Só que aí você vai ver, você vai analisar a inflação naquele ano e percebe que ela subiu 8%. O aumento que o patrão te deu foi 3 e o aumento da inflação foi 8. Nem dá para fazer aqui direito, isso aqui é um 8. Ou seja, a inflação subiu mais do que o dobro do que você ganhou de aumento do patrão. Isso significa que o seu poder de compra diminuiu. Mesmo que o númerozinho ali do seu salário tenha aumentado, o seu poder de compra, o tanto que você vai conseguir comprar no supermercado, por exemplo, é menos agora. E o que causa essa tal dessa inflação? De que planeta que veio esse negócio? Tem basicamente umas 4 coisas que vão afetar nos preços. A primeira
lei de oferta e demanda. Isso é quando os consumidores estão dispostos a gastarem mais e têm recursos para fazerem isso. Então é meio natural que os preços subam. A lógica disso é que se a demanda for maior que a oferta, logo os preços vão subir. Outra coisa é a diminuição da oferta. Se por algum motivo a oferta é reduzida, os preços também caem, visto que as quantidades ofertadas dos tais produtos são insuficientes para atender a demanda. Também, seguindo a lei da oferta e da demanda, a lógica em si é mais ou menos a mesma coisa. Pensa aí, sei lá, num tomate. Sempre teve tomate barato e é fácil de achar em qualquer lugar. Por isso, todo mundo come tomate. Mas esse mês passou um ciclone em todas as plantações de tomate do país e sobraram pouquíssimos bichinhos. Como tem pouco e todo mundo quer, porque a gente está acostumado a comer o tomate, o preço aumenta. Outra coisa são fatores naturais. Esses são, sei lá, a seca ou excesso de chuva numa determinada área que produz certos alimentos. Os itens afetados vão chegar nos supermercados em quantidade reduzida ou talvez nem chegue nas prateleiras para a gente. E isso faz com que os preços sejam elevados, já que os tais produtos estão em escassez. E a última coisa é a emissão de moeda. Se o governo emite uma quantidade excessiva de moeda, ou seja, se o governo resolve que imprimir mais notinhas aqui de real é uma coisa muito legal, então ele vai começar a cuspir nota ali sem parar. Isso também influencia os preços, porque acaba incentivando desordenadamente o aumento do consumo. O que a gente vê hoje, por exemplo, com a carne, estaria nessa parte aí de oferta e demanda. O Brasil está exportando muita carne. Como ele exporta muito, está faltando no mercado interno, está faltando. Todo mundo quer, gerou uma escassez e começou a subir o preço. E que armas a gente tem? O que a gente pode usar para combater esse negócio? Tem um feitiço, uma mágica muito legal que vai combater a inflação? Inseticida, será que funciona? Infelizmente, a gente mesmo, eu, você, todo mundo por aí, não pode fazer nada. Quem pode tentar controlar a inflação é o governo, com o auxílio do Banco Central. Primeiro jeito disso é a famosa taxa Selic, que todo mundo vive ouvindo falar aí no noticiário. Essa taxa ela é determinada pelo Banco Central e funciona como uma ferramenta para tentar controlar a inflação. Quando o Banco Central decide aumentar essa taxa, o dinheiro se torna mais caro e isso dificulta o acesso a ele, pois aumenta os juros de empréstimo, cheque especial, cartão de crédito. Em palavras mais simples, o governo está dizendo ao cidadão, a gente, ei, pessoa, não é hora de tomar decisões, nem é o melhor momento para comprar coisas caras. Só para saber, a taxa Selic tem subido ultimamente, ela chegou a ficar uns 2%, já está em 4% e não lembro mais. Ou uma outra coisa que o governo pode fazer, ele pode decidir aumentar a capacidade produtiva, aumentar o tanto que a gente produz mesmo. Assim, a oferta de produtos vai aumentar e vai reduzir o preço das coisas para quem vai consumir. Ah, então agora facilitou tudo. Agora eu já sei um monte de coisa nova e eu já posso lutar contra essa tal de inflação, correto? Eu não sei não, viu? Eu queria aproveitar que eu já estou aqui mesmo e conversar sobre uma coisinha que pode chegar a acontecer com a gente justamente por causa dessa tal de inflação. Sabe quando você está jogando, você liga ali o seu videogame, você bota ali o seu joguinho, vai brigando com uns rapazinhos ali mais fraquinhos, não sei o que, você chega no último chefão. Você derrota aquele chefão. E o que acontece? Ele tem uma segunda forma que é muito mais mirabolante, mais complicada, tem um padrão mais difícil e você já está ali com seus 2 tequinhos de vida se tiver isso tudo. No caso do nosso dinheiro, no caso da nossa vida,
Essa segunda forma mais difícil e ferrada do chefe que vai acabar com a gente é uma coisa que chama estagflação. Esse termo, o nome desse termo, é uma fusão da estagnação econômica, que também pode ser chamada de recessão, com as altas taxas da inflação. Isso é uma situação bem atípica, mas pode acontecer. O atípico que eu falo nela é porque normalmente, com uma baixa atividade econômica, geralmente vem uma queda na inflação, porque a demanda agregada cai. É aquele caso, se tem muita gente desempregada, não tem dinheiro para gastar. Se não gasta, diminui a demanda pelos produtos e a inflação cai. Um sujeito chamado Phillips, muito tempo atrás, desenhou uma curva que relaciona a inflação com desemprego. Vou fazer a mágica e colocar aqui na tela. Isso aqui é o normal de acontecer. Mas quando tem algumas decisões mal formuladas de política monetária e fiscal, com fatores econômicos vindos do estrangeiro, esses são imprevisíveis mesmo, costuma aparecer dessa estagflação. Só que hoje tem esse tal negócio circulando aí pelo mundo inteiro, não vou nem falar o nome desse troço, e não tem magia que cure esse negócio. E, na verdade mesmo, o quadro que nós temos é de um governo populista que injeta grandes quantidades de dinheiro na economia justamente por causa dessa situação. Isso, nesse momento aqui, não é uma crítica, nem dá para dizer que os governos do mundo estão fazendo isso de sacanagem. O momento pede por isso, senão tem gente que vai passar fome. Talvez você esteja pensando que isso que eu estou falando não aplica só ao nosso país, mas não. Governos como Estados Unidos e vários governos da Europa fizeram a mesma coisa, injetaram dinheiro ali a rodo dentro dos países, porque senão ninguém come. Vai começar a faltar as coisas mais básicas na casa do povo. E não dá para fazer isso, não dá para deixar isso acontecer. Essa situação da estagflação, eu só estou te falando que é algo que pode acontecer. E se isso acontece, vem mais desempregos e o preço vai mais lá para cima. E o objetivo disso aqui era só dar uma chacoalhada para saber o que pode acontecer. Você está preparado para encarar uma situação dessa? Você tem uma reserva de emergência hoje? Ou você não sabe nem o que é isso? Se você não sabe nem o que é isso, está mais perdido que cego em tiroteio, continue comigo. Por hoje eu vou parando, esse vídeo já ficou longo demais, mas na próxima vez a gente conversa um pouquinho sobre isso. Vai que é um assunto interessante e pode te ajudar. Por hoje eu vou ficando por aqui. Valeu por ter acompanhado até esse momento. Falou e nos vemos na próxima. E deixa um joinha aí embaixo e se inscreve e clica nessas coisas todas que tem aqui, ó. Tem um monte de coisa para clicar, clica em tudo. Falou, até a próxima.